Nós hoje damos continuidade à série de sermões que eu comecei na última oportunidade, onde estamos estudando, cantando a esperança. Chamei a igreja a participar comigo de uma galeria, onde nós vamos para alguns ambientes. O primeiro, o ambiente da esperança em meio à salvação, e vimos então o cântico de Moisés nos dirigindo os passos, nos mostrando as razões da nossa esperança. E agora, como que caminhando numa mesma cor, sendo que mudando a sua tonalidade, estamos num ambiente onde nós encontramos esperança na vitória. E nesse ambiente, em tinta fresca, encontramos a tela desta noite, a esperança no Rei. Ela se encontra no Salmo de número 24, qual eu convido a igreja a abrir, ouvir atentamente a exposição, a leitura e guardá-la aberta a palavra durante a exposição. Salmo de número 24, diz assim a palavra do Senhor, Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus de sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Deus de amor e misericórdia, obrigado, Senhor, por mais uma noite, onde voltamos aqui para te cultuar. No dia que tu separastes para a tua adoração, o teu povo encaminha os seus passos, achega-se a ti. Louvamos ao teu nome por quem tu és. Reconhecemos, Senhor, a nossa pecaminosidade, a nossa distância da tua santidade. Consagramos as nossas vidas, nossos bens, nossas famílias a ti. E agora estamos atentos à tua palavra. Fala conosco em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, alguns anos atrás, mais precisamente em 1557, aos 3 anos de idade, é coroado o rei de Portugal, Dom Sebastião. Aos 14 anos, ele deixa de ser regido por alguém e assume a titularidade do seu reinado em Portugal. Em meio à expansão marítima e conflitos de interesse da coroa portuguesa, Dom Sebastião, então, desembarca com 14 anos em solo marroquino e ele vai ao combate com os mouros. Em uma primeira batalha, ele vai e volta para Portugal. Porém, numa segunda investida, em 1578, ele desaparece no meio da batalha de Alcácer Quibir. Não é encontrado o seu corpo e então ele também não havia deixado descendente. Um tio, já velho e cardeal, assume o reinado, que dura por 2 anos. Logo em seguida, ele falece. O trono de Portugal fica designado para Filipe II, rei da Espanha. E assim, Portugal passa a estar sendo reinado por alguém que não pertence à sua nacionalidade. Ele é governado por um governante estrangeiro. No meio dessa instabilidade que surge,
surge também uma viva esperança no meio deste povo. E a esperança estava descansada na seguinte afirmação: Dom Sebastião está vivo, ele voltará e ele restabelecerá o reinado em Portugal. Dentro do coração do povo crescia essa expectativa do retorno do seu rei. O salmo que nós lemos nessa noite, ele carrega essa mesma expectativa sobre um rei. Ele é composto pelo rei Davi após a retomada da Arca da Aliança e para ser cantado enquanto ela vai voltando a Jerusalém. Ele compõe então este belo salmo, observando vitória diante dos inimigos e o retorno do seu rei, estabelecido ali com a presença da Arca da Aliança no meio da sua cidade, no meio do seu povo. Mais tarde, esse salmo ele é adicionado à liturgia da ordem diária do culto em Jerusalém, ocupando o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo. Nós percebemos então que é dentro dessa perspectiva, ou é cantado este cântico, quando Jesus Cristo, naquilo que nós conhecemos como Domingo de Ramos, adentra a Jerusalém, em cima de um jumentinho, ouvindo o povo cantar este salmo, este conhecido como o Salmo do Rei. Dias após, Cristo, ele morre numa sexta-feira, ele ressurge dos mortos, ele ressuscita, ele é encontrado, ele é manifesto, ressurreto, no dia de domingo, num dia onde se cantava este salmo. Este cântico é um cântico de triunfo, que apresenta um rei que enche o seu povo de esperança. E é por isso que eu gostaria de meditar com vocês, com a igreja, sobre o seguinte tema: a esperança no rei. A esperança no rei. Por que nós temos esperança no rei? Ou o que nos leva a termos esperança neste rei? Em primeiro lugar, o Salmo nos deixa claro que nós podemos ter esperança no rei, porque ele é o Criador de todas as coisas. É assim que nos afirma o versículo 1 e 2, quando nos dizem: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. A primeira afirmação que fala sobre esse Rei da Glória, questionado no Salmo, afirmado neste Salmo, é que ele é o dono de toda a terra, da terra e da sua plenitude. A ideia aqui está estabelecida pela ideia do pertence. A ele pertence. O conceito de propriedade no nosso direito, ele faz menção sobre 4 elementos. Quando você tem a propriedade de algo, você pode usar, gozar, dispor e reaver. Esse contexto, ou esse conceito, ele pode nos abarcar na situação onde a gente pode ter um imóvel e esse imóvel é salvaguardado pela nossa lei. Porém, a nossa mesma lei, ela diz que, por exemplo, um terreno improdutivo no meio rural, ele pode ser tomado por pessoas pela sua improdutividade, acabando, jogando no lixo esse conceito de propriedade. Porém, o Senhor, o pertencimento dessas coisas ao Senhor, a propriedade que Deus tem sobre todas as coisas, em nenhuma hipótese pode fugir das suas mãos. Não há nada, não há ninguém que possa tirar dele o direito de propriedade. Ninguém tira aquilo que pertence ao Senhor de suas mãos. Esse conflito poderia existir caso alguém se colocasse, pelo menos, fronte a ele, com os mesmos poderes, minimamente, ou alguém que fosse superior. O que nós entendemos da sua palavra é que não há ninguém que supere ou iguale-se a Deus. O Deus que nós adoramos é o Deus
todo-poderoso, criador de todas as coisas, e a Ele pertence tudo. Não há nada nesta terra que Deus não possa dizer: isto é meu. Não há ninguém, não há nada que possa se levantar contra o domínio, a propriedade de Deus sobre todas as coisas. E isso é a razão basilar, primeira, para que nós confiemos neste Deus, a qual se apresenta nas Escrituras como dono, como proprietário de todas as coisas, de tudo que estabeleceu. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. No meio de toda essa formação, de meio de toda a composição daquilo que faz parte da propriedade do Senhor, o mundo e os que nele habitam. O Senhor não deixa de dizer que os habitantes da terra são sua propriedade. Nós somos propriedades de Deus, porque Ele nos criou. O Senhor criou a todos os homens. Por isso, todos são criaturas de Deus. Não há ninguém que possa criar outra coisa. Até mesmo quando nós desenvolvemos algo, nós não fazemos isso do nada. Recentemente tivemos uma aula com a juventude, onde o professor Marcelo ele trouxe um termo que é ex nihilo. Deus é o único que cria ex nihilo, ou seja, do nada. Do nada Ele faz tudo existir. Nós podemos sim juntar alguns mecanismos, eu nem entendo muito bem disso, talvez vocês que lidem com tecnologia saibam muito melhor, mas bota um pouquinho de metal, plástico e faz um celular que pode se conectar com pessoas que estão do outro lado do mundo. Mas nada disso é criado do nada, ex nihilo. Somente Deus tem essa potência de criar as coisas do nada, estabelecer isto. E é Deus quem nos dá vida. Nem mesmo um pai, juntamente com uma mãe, pode trazer do nada o filho. Nós cremos na nossa teologia de que os filhos, na verdade, são herança do Senhor. O Senhor os tem feito e nos deu, como o pastor Cláudio bem falou mais cedo no batismo, os filhos são emprestados a nós, para que a gente possa criá-los e, na verdade, educá-los, encaminharmos nele, na sua palavra. Porém, eles não são nossos, não são criaturas neste sentido nossas, mas são todos estes do Senhor. Toda a humanidade pertence a Deus. Porém, o Senhor nos chama a um relacionamento que é superior ao simples fato de sermos criaturas de Deus. Ele nos chama a sermos seus filhos. Ele nos adota e nos faz filhos dele por sangue. E esse sangue é descrito na Escritura como o sangue de Cristo vertido na cruz para nos salvar. Assim, todos nós somos sim criaturas de Deus, criados por Deus para a sua glória, mas somos chamados a viver então a filiação do povo de Deus, onde imitamos o seu Filho, este Rei anunciado desde o Antigo Testamento, aquele que tem um caráter bondoso, santo, aquele que obedece ao Pai com firmeza, com convicção. E assim nós somos chamados a experimentar a nossa vida, imitarmos a Cristo, porque pertencemos a Ele. Primeiramente, pelo direito de Criador, que criou a nossa vida. Mas em segundo lugar, porque Ele nos comprou com o seu sangue. Nós pertencemos a Deus, não pura e simplesmente pela criação, mas porque Ele resolve nos amar, nos adotar no seu sacrifício, no sacrifício do seu Filho. Porém, além do pertencimento, desse conceito de propriedade do Senhor sobre todas as coisas, a ideia que o próprio salmista levanta do 2º versículo faz menção sobre Deus
fundar esse mundo e o estabelecer. Perceba que Deus, aqui, Ele não simplesmente fala sobre a sua criação, mas sim também sobre o seu governo sobre todas as coisas. Ele não simplesmente cria uma máquina e deixa ela funcionando de lado, enquanto Ele se preocupa em fazer outras coisas. Mas Ele dirige, governa, funda, estabelece e faz com que isso funcione. Ele direciona todas as partes daquilo que Ele criou. Ele funda, estabelece e Ele direciona. O que nós vemos aqui é algo interessante. Percebemos que esse texto ele foi criado, ou esse poema ele foi composto para ser trabalhado no meio do povo de Deus, enquanto o povo traz de volta a Arca da Aliança. A Arca da Aliança significa para esse povo a presença de Deus no meio dele. E dentro da Arca da Aliança existem algumas coisas que são marcas da presença de Deus e da vontade de Deus no meio do seu povo. Dentro dessa arca estão a lei de Deus, as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. Deus ali faz uma maquete, um esqueleto, e mostra que diante do seu povo ele está representado pela sua palavra, a qual ele estabeleceu também durante toda a criação, a qual ele mantém e sustenta, a ponto dela ser verdadeira e dela ser tão atual quanto o jornal de amanhã. Esta palavra, ela é mantida, estabelecida por Deus, e ela nos fala o coração. A vara de Arão nos mostra sobre a condução do Senhor. Arão foi sacerdote diante do povo de Deus. Ele conduziu o povo juntamente com Moisés durante o tempo de peregrinação. E o Senhor nos mostra esse controle dele, representado naquele instrumento, onde o Senhor é que, na verdade, conduz a todas as coisas, a todas as pessoas. E quando ele levanta servos para fazer isso, por detrás é o próprio Senhor que o faz. É assim que enxergamos Deus passando a responsabilidade de Moisés para Josué. Quando ele diz: ser forte e corajoso, Josué, eu, o Deus que fui com Moisés, sou contigo. Eu sou o diferencial que direciona o povo e o faz viver de modo digno da minha própria aceitação. É o Senhor que conduz a história desse povo, porque Ele criou, sustenta, organiza todas essas coisas. E por fim nós percebemos o maná, que nos mostra a providência de Deus no meio do seu povo. Deus tira o povo do Egito, da casa da servidão, como Ele deixa claro, estabelecido na sua Escritura. Ele liberta aquele povo, de onde como escravos eles comiam, não por bondade dos seus senhores, mas para que eles pudessem ter força para continuar sendo escravizados e trabalharem e serem utilizados pelos seus senhores. O Senhor, ao tirar esse povo, dá a libertação, como vimos no último sermão, onde experimentamos observar o cântico de Moisés, e vimos o povo ser liberto do cativeiro do Egito, e agora ser levado por esse mesmo Deus ao deserto. E lá o povo sente fome, e Deus providencia pão do céu. O Senhor faz cair sobre eles o maná, e dá providência, sustento, e preserva aquele povo diante do deserto. É essa imagem que o Novo Testamento observa e aponta para Cristo, sendo Ele o pão do céu, o pão da vida, o qual Ele mesmo diz: quem vier a mim e comer desse pão não terá fome. O Senhor é a providência do seu povo, Ele que nos criou,
resolveu nos amar apesar de nós e nos direcionar por este amor à sua paz, ao estabelecimento da paz com Ele. Enquanto éramos escravos do pecado, por isso inimigos de Deus, Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Este, o qual João fala, que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Cristo que participou da criação de todas as coisas, é o mesmo que atua na nossa redenção, como autor da nossa salvação. É a este Cristo, que é coroado Rei, que nós depositamos toda a nossa confiança, e somos chamados a esperar, a ter esperança no seu nome, porque Ele é Rei sobre todas as coisas. Por isso, como Criador de todas as coisas, sustentador de todo o universo, dono de tudo, nós podemos confiar e somos convidados por essa palavra a confiar as nossas vidas ao seu próprio cuidado, sabendo que Ele nos direciona. Assim como uma criança descansa nos braços de sua mãe, somos chamados a assim descansar no nosso Deus, que é Rei. Estamos estudando sobre a esperança no Rei, e nós vimos em primeiro lugar que a esperança no Rei, ela descansa nele ser criador de todas as coisas. Porém, em segundo lugar, veremos que podemos ter esperança no Rei, porque Ele é santo. Nós podemos ter esperança no Rei, porque Ele é santo. Os versículos 3º ao 6º vão dizer o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus de sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Aqui nós encontramos então no Salmo esse direcionamento. A pergunta agora diante desse reino é: quem subirá ao monte do Senhor? A ideia de subir nos traz esse esforço necessário para que se alcance as alturas, e nos mostra a ideia do monte. O monte no Saltério, ele é entendido como o local inabalável e onde a presença do Senhor descansa. É ali que o Senhor estabelece no Monte Sião a sua casa, onde Ele coloca no Monte Sião o seu santo templo. É dos montes que Deus prepara a providência, fazendo descer o orvalho do Hermon. É ali também que vemos providência na história de Abraão, quando Deus envia um cordeiro no lugar do seu filho, Isaque. Os montes apontam para o lugar de Deus santo, que está acima deste povo, acima destes que são pecadores e indignos de estarem ali. Essa pergunta ressoa no coração do salmista, assim como ressoa no coração de Isaías, essa mesma imagem. Quando ele olha diante dos seus olhos, vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A resposta então daquele homem é: ai de mim, eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Essa pergunta fala a respeito de nós e nos mostra que nós somos indignos da santidade de Deus. Nós somos indignos de prestar a este Deus culto. Nós somos indignos de estarmos aqui, nesta noite, sentados nos lugares que nós estamos, ouvindo a santa palavra que Deus deixou. Essa pergunta deve gerar em nosso coração esse desconforto de nos mostrar indignos, pecadores. Além da ideia de subir,
ele completa essa ideia quando ele diz: quem então há de permanecer no seu santo lugar? Alguns poderiam dizer que Moisés subiu ao monte, vimos ele subir ao monte. O Senhor conduz o seu povo, conduziu alguns do seu povo a subir. Porém, a ideia aqui é completa quando diz: quem há de permanecer neste lugar? Quem tem a capacidade de permanecer ali? Quem é aquele que tem condições de estar ali de forma digna, honrada, a convite? Às vezes, nas festas que nós fazemos, e na época dos, conhecido hoje pelos nossos adolescentes, XV, na minha época era 15 anos mesmo, a gente tinha às vezes o cuidado, a pessoa distribuía senha, enfim, e tinha uma galera que queria ir de todo jeito, a gente chamava, ela ia de penetra. E aí a ideia era de que ela ia sem convite e conseguiria entrar por lá. Mas os pais, os tios, a própria pessoa, às vezes percebia aquela pessoa ali e conseguia tirá-la. Ela não conseguia permanecer até o final. Ou às vezes dava uma colher de chá e dizia: vai, fica aí, menina, descansa um pouquinho, vai curtir. Diante da presença santa do Senhor, não tem penetra. Não tem quem consiga adentrar, não ser percebido em sua situação imunda como pecador. A ideia aqui é de que não há quem consiga subir, se estabelecer neste local, nem mesmo permanecer. Isso completa ainda mais a nossa inadequação e deve levantar no nosso coração essa dúvida. Assim como Isaías disse: ai de mim, como é que eu posso fazer? Ele então qualifica quem é que pode adentrar. E ele diz então: quem pode subir, quem pode permanecer? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Nenhum de nós se encaixa aqui. O pastor Leandro Peixoto, comentando sobre esse texto, quando ele prega, ele separa esses três elementos: limpos de mãos, puro de coração, entrega a alma à falsidade. E a ideia que ele trabalha aqui é a ideia de que o limpo de mãos está relacionado a o que você faz, o produto daquilo que você faz. O puro de coração faz menção à intenção do coração, quando nos diz pelo que você faz o que faz. E a entrega a uma falsidade, ela casa nessa intenção de comprometimento da nossa alma pelo que nós fazemos o que fazemos. O que nos compromete para fazermos aquilo pelo qual nós fazemos. Nós vemos então que há um direcionamento limpo, puro, para aquele que vai habitar no meio do povo de Deus, na verdade no meio do monte de Deus, aquele que estará com o Senhor no seu santo lugar. E perceba, o Senhor nos chama a isso, a habitar com Ele, a morar com Ele. E o que nós enxergamos até agora é que nós não temos como fazê-lo. Não saia daqui agora, desse templo, porque há graça vinda de Cristo para essa solução, para essa situação. Ele diz que este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, de sua salvação. Aqui então, nós enxergamos que este vai receber a bênção do Senhor e se fará justamente colocado lá. A graça do Evangelho é que Cristo faz isso. Ele é justo, Ele é bom, Ele é um homem sem pecado, sem a mácula do pecado. Ele vem até esta terra, na plenitude dos tempos. Ele não utiliza-se com usurpação, ser igual a Deus, mas Ele se humilha, deixando de lado a sua glória, vem, vive conosco, morre e ressuscita, entregando cada um dos nomes da sua igreja ao Pai.
e dizendo então que ele empresta a sua justiça a cada um destes que está confiado em sua mão. E é por isso então que nós podemos ter graça e acesso a Deus, porque Cristo nos dá. Cristo nos tira da morte e nos leva à vida. Cristo nos tira da injustiça e nos dá, com sua justiça, justiça para habitarmos no meio de Deus. E assim então completa-se o versículo 6, quando ele diz: esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Nós conhecemos este Deus nas Escrituras como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E é interessante que o salmista escolhe a expressão Deus de Jacó para trabalhar a ideia daquele que é colocado para dentro do povo de Deus, que é habilitado por Cristo a chegar até Deus. Nós conhecemos Jacó como enganador. O Senhor muda seu nome posteriormente para Israel, que simboliza a igreja do Senhor. Mas aqui ele faz questão de colocar o nome Jacó, mostrando que não é pelo homem, não é por este indivíduo, não é por mim, não é pelos meus méritos, mas pela graça de Cristo, é que nós somos habilitados agora a buscar a Deus em santidade. Cantamos um cântico que diz que Cristo morreu a nossa morte para que vivamos sua vida. Ele nos habilita a vivermos de forma santa. E nós somos chamados, então, a imitando a Cristo, pela habilitação que Ele nos dá, ao contemplar a nós com o seu Santo Espírito. Nós somos chamados a viver em santidade, imitando ao nosso Senhor Jesus. Lembrando que é de graça, que é pela graça, e que não há nada em nós que faça com que Deus cative a sua atenção a nós e nos ame por nós, pelos nossos méritos, mas porque é em Cristo é que somos habilitados a sermos santos e vivermos diante do Pai. A santidade do Rei é a garantia que temos para a nossa salvação. É porque Ele é santo que Ele pode transferir para nós santidade e nos aproximar do Pai sem que sejamos fulminados. E fazer então, assim, que vivamos em santificação, imitando a Ele e buscando com a nossa vida glorificar a Deus. Temos estudado sobre a esperança no Rei. Vimos em primeiro lugar que a esperança no Rei descansa nele ser o Criador de todas as coisas. Em segundo lugar, vimos que podemos ter esperança no Rei porque Ele é santo. E em terceiro e em último lugar, veremos que podemos ter esperança no Rei, porque Ele triunfa sobre tudo. Ele triunfa sobre tudo. Veremos então do versículo 7 ao versículo 10. A palavra de Deus nos aponta o seguinte: levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem-se as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. É o próprio Senhor que se levanta triunfante sobre as batalhas. O pastor Leandro Peixoto, ainda nesse texto, ele vai fazer uma aferição, e ele nos traz aqui a ideia de que Cristo, ele rompendo os lacres da morte, ele chega até aos céus, e diante das portas ali, pergunta-se de lá: quem é este Rei da Glória? Quem é este que pode chegar até aqui e reivindicar, adentrar nesse local? O Senhor forte e poderoso é este que se levanta
imponente para adentrar aos céus. A sua força, o seu poder é experimentado ao longo do período bíblico. Nós enxergamos Deus da forma, da tela, a sua boa e poderosa mão, conduzindo esse povo em todo o tempo. É o braço forte do Senhor que direciona este povo a triunfar as suas batalhas. É assim que nós enxergamos, no último sermão, Deus mandando o povo se calar para ver o que ele faria. E o que é que Deus faz? Abre o mar, o povo passa no meio, depois os inimigos vêm e o Senhor fecha as portas das águas ali e livra aquele povo dos seus inimigos. Não somente no meio ou com Moisés, mas ele confirma o seu chamado a Josué, fazendo de semelhante modo, agora no Rio Jordão. E o povo de Deus passa a pés enxutos. É sob a liderança de Josué e pela intermediação do poder de Deus que vemos como o Senhor nos mostra que ele derrubou os muros de Jericó. Não foi pelo poder do exército do povo de Deus, mas foi pela sua graça. Ele deixou isso claro e evidente, levantando não espadas, escudos, mas trombetas, e fazendo derrubar ali os muros, e o Senhor conquistar aquela vitória. Esta vitória é do Senhor. Isso é tão claro, tão evidente, tão marcante, que a narrativa bíblica e o Senhor, Criador de toda a história, sustentador de todo o universo, que direciona tudo isso, nos ensina logo na batalha seguinte, que não é pela força das mãos humanas, mas pelo seu poder, que nós triunfamos sobre os nossos inimigos. Ele mostra então que numa cidade pequena, onde o próprio povo de Israel, fazendo uma estratégia militar, diz, não precisa nem gastar todo mundo, enviar todo mundo, manda uma porção menor. Estes são suficientes para conquistar aquela terra. Eles saem de lá humilhados, porque havia pecado no meio do povo. Porque o povo estava distante, ou havia pecado diante do Senhor. Havia no meio do povo indignidade, pecado, impureza. E diante disso, eles não triunfaram numa batalha que parecia pequena. A grande diferença ao nosso Senhor e Rei, do nosso Senhor e Rei, é que ele triunfa a maior batalha já estabelecida neste mundo. Não há roteirista de Hollywood ou de qualquer outro tipo de mídia que possa pensar, elaborar um inimigo maior para nossas almas do que o pecado que habita em nós. Não há como levantar uma história tão criativa, tão maravilhosa, como a história da redenção que Deus conta em cada capítulo, cada palavra ou letra das Escrituras Sagradas. Não há homem tão criativo que possa nos direcionar a vermos uma vitória tão grande quanto a vitória que Cristo narra na história da redenção, na sua Escritura Sagrada. Nós vemos em Apocalipse o Senhor triunfando sobre os nossos maiores inimigos, ou sobre o nosso maior inimigo. Ele pisa a cabeça da serpente. Ele mata a morte, com a morte de Cristo, como foi citado aqui recentemente. Ele tira de nós o domínio do pecado, do mal. Ele nos narra o seu triunfo celeste, o qual nós hoje aguardamos na esperança de Cristo Jesus, que venceu a morte, vence o pecado, nos livra dele e voltará para nos buscar. Para vivermos não debaixo de um governo humano, como até é a expectativa de Israel até hoje em seu Messias, de alguém que viria para governar de forma diferente,
para tirar deles a opressão de Roma ou de qualquer outro estado que se levantasse contra eles ali, oprimindo aquele povo. Mas Deus nos levará ao triunfo para a eternidade, do qual nós faremos parte das moradas que Ele prepara. E estamos na expectativa, ou devemos viver na expectativa desse local. Porém, enquanto nós não chegamos a Ele, o Senhor nos diz o seguinte: na sua oração sacerdotal, Cristo ora ao Pai dizendo: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele também afirma que no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Deus que triunfa sobre a maior batalha é o Deus que nos dá a garantia de que voltará para nos buscar e nos levará ao gozo eterno. E diante disso, Ele nos chama a vivermos nessa expectativa agora, sob a expectativa agora, e sobre o direcionamento da sua palavra para antegozarmos os céus agora. E é possível viver isso no meio da igreja. É possível viver, antegozar a glória dos céus aqui, enquanto nós buscamos ao Senhor na sua palavra. Enquanto nós nos dobramos diante desse Rei, recebendo a Ele como nosso Senhor, e sendo então, cada um de nós, súditos do Deus, do Rei da glória, Rei de graça e de misericórdia. Nós somos chamados a nos debruçar diante de um Rei que já é vitorioso. Em Apocalipse é interessante perceber que quando Deus ele vai rivalizar contra as ordens de Satanás, Ele não se dá o trabalho de Ele mesmo fazer, mas Ele manda um dos seus anjos. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele é santo e Ele triunfa sobre as batalhas. Diante disso, meus irmãos, eu gostaria de trazer algumas aplicações para o nosso coração, para o nosso dia a dia. Muitas coisas, elas nos tiram a atenção para o domínio de Deus sobre todas as coisas. Às vezes a gente tropeça e parece não enxergar que nos montes estão o Senhor, ou, pela imagem do Salmo 121, além dos montes está o Senhor, cuidando de cada uma das coisas. Este Deus que é criador e sustentador de todo o universo, Ele está conosco. Ele que tem um domínio sobre tudo, nos chama a termos paz, porque Ele é conosco. Meu irmão, nada pode tirar do teu coração, ou nada deve tirar do teu coração, a expectativa, a confiança de que Deus cuida do teu coração, cuida da tua vida, cuida da tua saúde, cuida dos teus interesses. No casamento de Paloma, na pregação, nós ouvimos dizer até que Deus cuida e tem atenção para com o nosso bem-estar. Por isso que Ele é chamado Deus Pai, que nos adota como filhos e busca nos dar o melhor. Em Mateus 6, vemos que o Senhor nos pede somente uma coisa: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele nos chama a confiar nele, buscar a Ele, e Ele será aquele que satisfará a nossa vida. E é por isso que podemos cantar assim o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. O Senhor me é suficiente, e nada pode tirar do meu coração a certeza de que Ele é a minha esperança para o dia vindouro, para a morte e vida além morte, mas também para o ordinário do dia a dia, para o dia de hoje, a noite de hoje, e amanhã de amanhã, e além. Quando os inimigos parecem implacáveis, quando os tempos são difíceis,
quando as lutas são dolorosas, lembremos que o Senhor que criou o universo direciona teus passos, o teu destino, e Ele se aproxima de nós com graça, se apresentando como Pai, amando-nos com um amor superior ao amor sacrificial que nós conhecemos com as nossas mães. É assim que nós encontramos Deus nos abraçar em sua graça. Quando começamos a questionar a Deus sobre as situações que estão ao nosso redor, ao invés de adorá-lo e reconhecer a Ele como Deus e Pai amoroso, nós demonstramos que a nossa fé não passa desse teto, ou que nós não conseguimos enxergar que Ele é superior a todas essas coisas. Por isso, meu irmão, recorra a Deus em todo o tempo. Reconheça a sua graça em meio às dores e seja satisfeito nele. Que a nossa esperança descanse naquele que tem domínio sobre todas as coisas. Em segundo lugar, nós vimos que o Senhor é santo. Somente Ele é santo. E é por isso que nós devemos ser gratos pela justiça que Cristo nos empresta. Diante disso, nós somos chamados a nos entendermos não merecedores de graça nenhuma, de termos a consciência de quem nós somos como pecadores, e não achar que porque passamos por males, nós podemos levantar nossa voz contra o Senhor. Muito pelo contrário. Todo o mal, todo o prejuízo, o inferno era prometido a nós que não somos santos. Mas é com a sua santidade imputada a nós que nós podemos chegar até Ele. E isso deve nos levar a sermos gratos ao Senhor, apesar de qualquer situação, ou no meio de qualquer adversidade. Quando eu não reconheço isso, e quando eu busco justiça própria, eu estou jogando no lixo, eu estou desprezando o sacrifício de Jesus por mim, o sacrifício santo de Cristo por um pecador imundo como eu e como você. Nós precisamos alimentar no nosso coração a verdade de que o Senhor é santo, e é nele que temos toda expectativa. É nele que aguardamos santidade. É dele que buscamos a referência para isso. Quando nós somos chamados a viver em um processo de santificação, Deus nos mostra duas orientações. Primeiro, voltando à oração sacerdotal, Cristo ora assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele chama a Deus e diz: Pai, santifica-os, nos mostrando que santidade vem do Senhor para conosco. Mas também Ele olha para nós e nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Nos mostrando que nós devemos lutar contra o nosso pecado e nos desenvolvermos em santidade, nos esforçando nisso. Esforçando a mudar o nosso olhar, enxergar graça em Cristo. Não deixar com que a gente seja ludibriado pelas situações ao nosso redor e percamos de vista de que o Senhor Santo nos deu de sua graça. E sabermos que é por Ele somente, pura e simplesmente, que temos santidade com a qual veremos ao Senhor. É Ele que nos dá da sua graça, nos fazendo santos pela sua graça e nos chamando a imitá-lo com esforço. Sejamos santos à medida em que o Senhor nos santifica pela sua palavra e nós corremos a carreira da fé, buscando imitar a Cristo Jesus. Por fim, Cristo triunfou sobre a morte. Ele triunfou sobre o pecado. O maior de todos os inimigos foi derrubado. Não há mais condenação para aqueles que creem em Cristo. O convite das Escrituras é: venha para o time vencedor. Venha participar da vitória.
A ideia nas Escrituras é: venha curtir dos despojos de Deus. Venha curtir daquilo que Ele conquistou para ti, pelo seu triunfo sobre essa batalha, sobre o pecado, sobre a morte, sobre o intento de Satanás contra a sua criação, contra aquilo que o Senhor chama de coroa da criação, que é o seu povo, é o homem. O Senhor triunfou esta batalha, por isso, renda-se a Ele. Ele é um Deus poderoso, compassivo, que nos chama da inimizade a sermos chamados filhos dele, por intermédio de Cristo Jesus. Tragada foi a morte pela vitória, assim nos diz a palavra de Deus. Se renda àquele que triunfa. Se coloque em seu colo de amor e mantenha as suas expectativas e esperanças de viver satisfeito nele. Dom Sebastião, de Portugal, nunca voltou. O modelo de governo, a forma de governo até já mudou. E todos aqueles que depositaram esperança na sua volta foram frustrados. Com Cristo é diferente. Na contramão disso, Cristo morreu, mas ressuscitou. Deixou o seu Santo Espírito para nos direcionar, e Ele verdadeiramente voltará. Sigamos a Jesus e dediquemos a nossa vida a Ele, tendo nele depositada toda a nossa esperança.